Gente, eu sou Bernadette Lage, uma contadora de histórias da minha caminhada de voluntariado, né, há 36 anos. Sou professora de letras e hoje eu vou contar uma das histórias que está entre as mais fortes dessa minha estrada. Eu morava em Viçosa e eu trabalhava na época com voluntariado numa clínica de dependente químico, valorização humana. E aí estavam abrindo, em parceria com o Fórum, a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, na cidade. E eles me chamaram para ir, aí era uma experiência muito diferente e no princípio eu fiquei meio insegura, porque eu pensei assim, gente, eu vou ter que ficar lá dentro e lá sempre, e será que a minha claustrofobia vai permitir eu ficar? E também é uma experiência, né, tão diferente, eu confesso que eu passei noites pensando naquilo. Será que eu ia dar conta? E também eu queria ter certeza de que eu ia fazer diferença na vida deles. E um dia eu fiz uma oração, sabe? Sentei na cama, fiz uma oração e pedi eles lá em cima, que se fosse para eu entrar e não melhorar, não ajudar a melhorar, que não deixasse eu entrar, não. Porque eu não queria piorar o destino de ninguém. E eu também falei assim, gente, eu não quero redimir ninguém, sei que eu não sou Deus, mas eu apenas não queria mais pessoas sofrendo a dor que aquelas pessoas provocaram nessas pessoas e em si mesmos, né? Eu sabia que era muito importante eu lembrar que, como dizia Einstein, a paz não pode ser mantida à força, e sim pelo entendimento. Então, aquele trabalho é um trabalho divino, um trabalho importantíssimo na sociedade. Aí eu fui caminhando. Naquele momento, ela estava sendo instalada, e a PAC foi instalada na antiga cadeia. E ela já estava começando a ser reformada pelos próprios recuperantes. Um dia eu resolvi, vou dar uma chegada lá para conhecer esse local. E eu fui entrando nos cômodos e fiquei olhando nas paredes o que tinha escrito, e eu queria saber o que passava na cabeça de uma pessoa que estava privada da liberdade. E eu confesso que o que eu li não era uma radiografia de alguém de pessoas todas que estavam, sim, unicamente pactuadas com o mal. E eu, por respeito, eu não quis fotografar. E aquilo mexeu comigo. E, enfim, o tempo passou e começou, foi inaugurado e começou. E eu ia, cada dia eu falava sobre um assunto com eles. Valorização humana, né? Meu crachá era valorização humana, como todos lá, né? E nas minhas reuniões, eu explicava sempre para eles que eu não sou psicóloga, nem santa, nem charlatã. Eu falava somente da esperança, da bondade, da responsabilidade e da possibilidade deles trilharem a vida, fazendo uma diferença também, contribuindo também. E eu ia aos poucos, em cada reunião, eu ia assim, desconstruía ideias, por exemplo, esse pensamento, né, esse postulado de Pitágoras que fala que a distância entre dois pontos é uma reta, né? Então eu falava com eles, olha, a vida ela é feita de todas as tentativas de vocês, todos os projetos das pessoas no mundo, eles são muito sofridos, eles são de muitas curvas. Não adianta querer cortar queimar etapa na vida, não. Eu sempre falei com eles, queimar etapa é arranjar problemas. E uma outra coisa também que eu tomava muito cuidado em dizer para eles é o seguinte,
vocês procurem estar sempre perto de pessoas boas, pessoas generosas. Porque as pessoas generosas, elas nunca vão abandonar vocês. Elas nunca vão deixar vocês na pior hora que vocês estiverem. E também não vão levar vocês para o sofrimento, né? E sempre eu batia nessa tecla. E ali naquele local ali, a gente não procurava saber o que cada um fez, não, o erro de cada um, não. Senão, né, a gente corria o risco de fazer juízo de valor. Lá dentro, às vezes as pessoas comentavam sobre a sua própria história. E o que eu ouvi lá poderia mudar a visão de muito coração endurecido aqui fora. A tragédia provocada por eles, por muitos deles, poderia ter sido evitada se uma escola encontrasse com eles no meio do caminho, né? Ou eles encontrassem com uma escola no meio do caminho. Um é um encontro do outro. Na APAC não há carcereiros. Com a progressão, né, da pena de cada um, né, deles lá, eles mesmos iam passando a cuidar da segurança, junto com os funcionários, né? Tem os funcionários lá. O meu dia de trabalho era na quinta-feira. E toda quinta-feira eu levava um assunto diferente. Eu procurava uma base humanista e também evitava falar sobre religião, sobre política, né? Eu me cercava de temas como generosidade, responsabilidade, perdão, vingança, escolha, alegria saudável, medo, saúde, coragem, né? Verdadeira coragem, sobre o meio ambiente, sobre participação e tudo que pudesse levar-los, né, a uma reflexão do papel deles na sociedade, né? O papel de cada pessoa na sociedade. É um engano muito grande as pessoas acharem que quem tem pouco estudo, ou quase nenhum, né, não entende o que a gente fala. A gente é só colocar, assim, escolher as palavras, fofar a terra e as palavras vão germinar. Eles entendem, assim. Outra coisa também que eu falava com eles, que cada pessoa, cada ser vivo, ele tem uma razão de existir. Ele tem uma missão. Eu acho que criar gente e colocar no mundo para nada não bate com a criatividade e a sabedoria de Deus. Bom, gente, uma vez eu estava conversando com eles, numa reunião, e estava falando sobre o valor da alimentação, das vitaminas, e falei também da necessidade da ingestão de água. Que a água é muito importante, etc. Aí um me interrompeu, um deles me interrompeu e falou assim: Dona Bernadette, o Sr. João não toma água, não. Gente, eu quero dizer que o Sr. João não é o nome real dele, não. Quando ele me falou aquilo, eu falei: Ô, Sr. João, o senhor não toma água, não? Que história é essa? Me conta aí. Ele pegou e falou assim: olha, Dona Bernadette, eu só tenho um pulmão. E eu fui operado lá em São Paulo, no hospital lá em São Paulo. E no dia da operação, o médico chegou perto de mim e falou assim: ó, o senhor tem contraste no sangue, o senhor não pode mais tomar água. Aí eu operei tudo e o médico falou. Quando ele me falou assim, eu falei: meu Deus do céu, será que é o que eu estou pensando, gente? Será que ele tinha tomado contraste para tirar a radiografia, para fazer a cirurgia? Então eu não podia tomar água porque ia diluir o contraste. Pensei, aquilo veio tudo na minha cabeça. Eu falei: eu não podia tomar porque ia diluir o contraste. Mas era só naquele período, depois não.
Mas aí o que aconteceu? Ele não se encontrou mais com o médico. Ele operou, foi pro quarto, etc e tal, e veio embora para a cidade dele, para o interior, e não podia. Eu falei, seu João, me explica essa história direito, como é que o senhor consegue sobreviver? Aí ele falou comigo assim, dona Beth, de manhã eu tomo café com leite, então vem um copo grande, café com leite e tal, então ali mata um pouco da sede. E de noite eu tenho que tomar meus remédios, porque eles são tomados com água, então eu tomo com um pouco d'água. Aquilo ali me derrubou, eu falei, gente, anos, tinha uns 4 anos essa história, ele achou que eram 5, eu fiz as contas, dava uns 4 anos, que ele estava sem tomar água, e eu falei assim, mas meu Deus do céu, é que veio na minha cabeça, esse homem estava, antes de estar aqui, ele estava no presídio, e lá é água fria, e quando no verão, imagina a hora que ele vai tomar o banho dele, aquela água fria descendo, e ele não podia tomar a água. Eu falei, esse homem é duplamente prisioneiro, gente, prisioneiro pelo que ele fez e prisioneiro da falta de informação. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, senhor João, pelo tempo que o senhor já fez a cirurgia, eu acho que o senhor já está de alta, me ocorreu na hora, eu acho que o senhor já está de alta, mas eu vou me informar isso direitinho. E saí dali, fui para casa, terminei meu trabalho, fui para casa e liguei para o fórum. E falei com a psicóloga forense, né, a Ana Cláudia Junqueira, que até hoje ela trabalha nesse trabalho. E ela virou para mim e falou assim, você está brincando? Eu falei, não, eu fiquei sabendo disso hoje e eu preciso de alguém para dar alta a ele. Porque se a gente chegar e falar assim, de agora em diante o senhor pode tomar água, ele vai saber que já podia há muito tempo e ele pode ficar revoltado. E fora a vergonha dele perto dos companheiros. Mas ele não era obrigado a saber, porque faltou a redenção dele com a falar, daqui a pouco você vai poder tomar água. Aí ela falou assim, olha, amanhã eu vou mandar um médico, médico da família, né, para ir lá, né, ele está precisando de ir lá, então eu vou pedir ele para conversar com ele. Eu falei assim, Ana Cláudia, me dá o telefone desse médico. Ela falou assim, mas você quer falar com ele hoje, ou você quer liberar ele hoje? Eu falei, Ana Cláudia, ele falou assim, mas ela falou comigo, há tanto tempo que ele não toma água, então por que você quer hoje? Tem que ser hoje. Eu falei, mas é porque há muito tempo ele não toma água, mas eu não sabia. Hoje eu sei que uma pessoa vai dormir com sede outra vez. E eu não vou conseguir dormir. Aí eu falei, então me dá o telefone do Dr. Marcelo. Aí eu liguei, fiquei procurando, esperando, não consegui falar com esse médico, um rapaz novo, tudo, consegui falar com ele, eram umas 10 horas da noite. Contei a história para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, mas isso é uma loucura, como é que pode? Eu falei, doutor, a palavra de um médico, ela é sagrada. E ele não ficou sabendo, então ele respeitou o que o médico determinou para ele. Aí eu peguei e falei assim, então o senhor vai lá, mas por favor, não conta para ele, não fala para ele, não entra em detalhe não, só libera, porque para ele não, né, para não ficar assim muito, a coisa não tomar uma proporção maior. E eu não fiquei satisfeita não. Como eu, sendo voluntária, eu falei, eu vou ligar lá para a PAC a essa hora, e porque eu preciso dizer para ele que eu já arranjei um médico, né? Porque senão ele já devia ter pensado assim, não vai adiantar nada. E eu fiquei angustiada demais com aquilo me tomou emocionalmente. Aí eu liguei para ele e falei, olha, seu João, falei, chama o seu João para mim, agora que eu preciso falar com ele. Aí eu falei, seu João, eu conversei com o médico vai amanhã dar alta para o senhor. Mas eu já conversei com ele falou que realmente o senhor está de alta. Aí, ele virou para mim e disse assim, olha, dona Bernadette, depois que a senhora falou comigo, eu fui lá e tomei 2 copão d'água. Quando ele falou aquilo, sabe, eu arriei assim, falei, nossa senhora.
A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com as palavras da gente, porque elas são ouvidas, tanto a dele e quanto a minha alta que eu dei para ele. Quer dizer, na mesma hora ele confiou e tomou água. Aí eu fui dormir mais em paz. Na semana seguinte que eu tinha que ir, eu não pude ir. Voltei lá na outra semana e cheguei lá para começar a minha palestra, né, meu trabalho com eles. E eu olhei e o Sr. João não estava. Eu falei, gente, cadê o Sr. João? Por que ele não está aqui? Aí eles falaram assim, ele está lá na laje carregando massa. Eu falei, o Sr. João? O Sr. João era uma pessoa assim, frágil, magra. Eu falei, mas na laje carregando massa? Eu falei, chama ele lá, chama ele lá. Para falar a verdade, eu nunca gostei que ninguém ficasse fora. Todos tinham que estar presentes, né? A gente não podia abrir precedente para ninguém. Aí chamaram o Sr. João, chegou o Sr. João. Eu falei assim, quando ele apareceu na porta assim, ele tinha crescido uns 12 centímetros. Ele que era uma pessoa assim curvada, ele hidratou o organismo dele, o Sr. João era bem mais alto. E chegou aquela pessoa assim mais jovial, mais assim, leve. E eu falei assim, ô Sr. João, o senhor estava lá, tá tudo bem, como é que tá? Ele pegou e falou assim, Dona Bernadette, eu agora estou bebendo água igual um camelo. Todo mundo disparou a rir, eu comecei a rir também, né? Então essa história, ela ficou, serviu como um exemplo do que pode passar na cabeça das pessoas, o sofrimento que existe pela falta de informação, às vezes até quando eles, até para saber como agir na sociedade. Eu percebi várias vezes, que para agir em sociedade, eles tinham só rudimentos das ferramentas sociais. Então, aí eu vi que cada vez eu tinha que bater mais nessa tecla de ampliar o olhar deles. Eu comecei, uma vez eu cheguei, aí ia começar recuperando, me interrompeu e falou assim, Dona Bernadette, o dia que a senhora falou sobre autoestima, a partir daquele dia, toda vez que meu filho vem aqui com a mãe para me visitar, aí eu falo com ele que eu tenho muito orgulho dele, que é um menino muito bom, e pergunto pelos estudos dele, e eu faço isso. Então, essas coisinhas, essas gotinhas, sabe, elas vinham fortalecendo a gente. Bom, gente, o meu trabalho de sobrevivência era numa escola, eu trabalhava com os alunos da UFV. Nessa escola, um dia, é uma escola particular, uma escola de ensino de idiomas, e apareceram dois meninos, dois adolescentes, pedindo patrocínio para eles irem se apresentar em Juiz de Fora. Eles mexiam eles eram músicos, eles faziam parte de um grupo de jovens patrocinado pela Associação dos Amigos da Orquestra de Câmara de Viçosa. Então, eu peguei e fui perguntando a eles como é que era, e aí eles falaram assim, me contaram que quem que era a coordenadora, que era a voluntária, né, coordenadora daquele projeto, era a Roseli Chiroma. E ela é violoncelista e violinista. E ela fez com esses meninos um conjunto chamado Pop Class. Esse Pop Class tinha 4 instrumentistas que tocavam em casamento. Isso ajudava, né, eles na manutenção, né, do projeto. Aí os meninos falaram comigo assim, olha, aí eu peguei, né, fiz uma pequena ajuda para eles, e eles falaram assim, olha, se um dia a senhora precisar, a senhora pode chamar a gente, que nós dois, nós vamos apresentar. Aí
Eu falei, não, tudo bem. Quando foi no fim do ano, era Natal, no Natal, tinha a festa da PAC, festa de Natal da PAC. Eu encontrei com esses meninos na rua, por acaso, por coincidência, eu falei, tem uma dívida. Eu falei para eles assim, olha, eu queria que vocês tocassem lá na PAC. Queria que vocês tocassem na PAC para a festa das famílias, né, dos recuperandos lá. Então você conversa com a Chiroma para ver se ela concorda e tudo, se vocês podem, como é que seria feita uma apresentação lá de Natal para eles. Aí ela me ligou e falou que ia levar o conjunto lá, na noite de Natal dos recuperantes. Então, eu fiquei muito feliz. E quando foi, então eles se prepararam e tudo, e na noite de Natal, nem era Natal, na noite da comemoração de Natal lá, né, eles estavam, os recuperantes todos, prontinhos, as famílias, os filhos, as esposas, de repente vem entrando o conjunto tocando, mas uma coisa mais linda, sabe? E eu comecei a olhar um por um deles, sabe? E alguns eu vi que começaram a chorar. Foi uma emoção. E eu lembro que uns dois falaram comigo, eu não conhecia esses instrumentos, não. Eles não conheciam esses dois não conheciam aqueles instrumentos. E aí houve a missa, e interessante que eu não tenho um direcionamento religioso, né? Mas houve duas situações na minha vida, e essa foi a segunda, em que quando eu trabalhava num outro projeto, também houve uma missa, e eu lembro que as pessoas foram comungar na missa, naquele projeto. Ali também estava acontecendo a mesma coisa. E eu me lembrei que lá atrás era de um projeto que cuidava de crianças que estavam sob a custódia da justiça. E eu me lembro que uma senhora veio caminhando, tocando a música, caminhando, e veio assim, quando eu vi a hóstia, estava perto. Eu abri a boca e coloquei a hóstia. Eu sabia, da minha memória, que eu não podia mastigar nem nada. E aquele momento era um ato de contrição, um ato de respeito, e eu aceitei. E dessa vez aconteceu, gente, mas pela segunda vez a vida vai me provocando, né? Eles vão olhar assim e falar, será que ela é ecumênica mesmo, como ela fala, que ela respeita todas as religiões? Ou ela só fala aquele assunto lá? Aí vem aquela senhora outra vez e eu recebi pela segunda vez a hóstia. Então isso aqui é uma confissão minha, uma pós-confissão minha. Na verdade, eu aprendi na vida que qualquer religião que tenha como meta unir, apaziguar os homens, né, os seres humanos, e mostrando uma direção acolhedora e uma direção pacífica, para mim ela é sagrada, ela tem a chancela do Criador. E aí correu tudo bem a missa, e aí e foi naquela noite também de Natal, o juiz Dr. Napoleão Rocha ia ler ali um documento que libertava um deles. Ele estava já no semi-aberto e ele não sabia que ele ia ser libertado naquele dia. E acontece que estava chovendo muito, começou uma chuva muito grande e ele começou a demorar. E se ele não cumprisse o horário, é muito rígido, se ele não cumprisse, ele ia perder a liberdade naquele dia. E começou a ficar um estresse dentro da sala, todo mundo preocupado, e de repente, gente, eu confesso que eu rezei pra caramba, viu, gente? Ai, meu Deus, e eu olhei lá e tinha uma voluntária lá, e que é uma das pessoas que eu mais respeito e admiro na vida, que é a Lúcia Duque, que é uma mulher maravilhosa, que ela é vereadora também, e ela é diretora de uma escola,
E ela doava o salário dela como vereadora todinho para uma creche lá. Então eu admirava. E eu olhar aquela mulher chorando, e aí eu juro que eu também balancei. Quando foi aproximando das 7 horas, chegou ele lá todo sujo, todo assim da construção e tudo, e o juiz leu o ato de libertação dele. E foi algo maravilhoso. Eu olhar aquela pessoa que de repente depara com a liberdade e viu que era chegada a hora de encarar o mundo, trôpego mundo, vasto mundo. E foi muito bonita essa história. Todos ali dentro precisam de uma carta de oferta de trabalho para eles poderem, no final, né, cumprir a pena, para eles poderem sair. E eles ficam aguardando, sabe? Eles sabem mais ou menos o prazo que eles vão sair, então eles ficam aguardando a oferta de trabalho. E é uma coisa muito aflitiva, porque a gente também acompanha. E eles aguardam mesmo alguém que estenda a mão para eles e os ajude, né? E interessante é que às vezes algum me pergunta, dona Bernadette, a senhora não conhece ninguém que possa me dar um trabalho? E eu só respondo assim, confiar no Criador, porque delegar ao Pai, né, ao Criador, e esperar, né, que Ele não se canse da gente, né, que Ele esteja sempre confiando na gente, já que Ele conhece o nosso coração. Bom, gente, para finalizar, eu vou fazer uma pequena homenagem ao Dr. Mário Ottoboni, que é o idealizador da PAC. Ele é lá de São José dos Campos, e a PAC foi idealizada em 1972. Já foi exportada para mais de 30 países. Bom, então, ultimamente, parece que Deus resolveu me presentear com surpresas especiais. Eu sempre admirei o idealizador da PAC, Dr. Mário Ottoboni. Uma manhã, o Recuperando me entregou um convite para uma palestra dele. Eu iria conhecer aquele sonhador que aos 78 anos não se cansava de sua luta. O encontro foi no Departamento de Direito da UFV. Fiquei sem fala quando ele me convidou para sentar ao seu lado, enquanto proferia seus ensinamentos. Aquele menino gigante brincou com os acadêmicos e explicou como surgiu a ideia de recuperar aqueles homens esquecidos pela sociedade. Dr. Mário falou também de sua mulher, há 20 anos presa em uma cama devido a 2 derrames. Ele a libertava todos os dias com declaração de amor e respeito àquele corpo onde vivos estavam 2 olhos de intenso brilho. Contou histórias dos países que já adotam o método APAC. Só ouvi triste quando disse que nos Estados Unidos se referem a esse método como sendo americano. Imerso em sua bondade, o Dr. Mário não percebeu a enorme demanda. Imagino que lá onde está, ele irá com certeza criar uma PAC para os aprisionados na fogueira das vaidades. Quando terminou, falei algumas palavras para aqueles futuros advogados que, por uma razão transcendente, estavam ali. Disse que devia ser incluído no currículo de educação das crianças do mundo, além de passeios a jardins e parques, ouvir, pelo menos uma vez na vida, uma viagem ao mundo de sonho, ética e amor, que são as palavras sinfonia de esperança do Dr. Ottoboni. Muito obrigada.